Então, nós estamos procurando exatamente o que é a sodomia na Bíblia. Então, nós temos que entender as construções que se fazem na própria Bíblia sobre esse tema. Em Sofonias 2:9, a própria Moabe se tornará como Sodoma e os amonitas como Gomorra. E aqui terras de urtigas, poços de sal, um deserto desolado para sempre. Então você vai ver essa desgraça sendo trazida. E outra imagem que o termo Sodoma pode trazer, né, na construção dos textos proféticos, é a imagem de orgulho e arrogância. Ezequiel 16:56 tem: porventura não foi Sodoma vossa irmã? Não foi um provérbio em sua boca? Nos dias do seu orgulho, antes que se descobrisse a própria maldade. Em 16:49-50, essa foi a culpa de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram orgulhosas, excesso de pão e prosperidade, mas não ajudaram os aflitos e os pobres eram arrogantes. Então você vai ver nos textos de Ezequiel a arrogância, o orgulho em torno do sentido do termo Sodoma. Isaías 13 vai falar da Babilônia, a glória dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus se tornará como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Jeremias 49, ajuntai-vos, venham contra ela, levantem-se para a batalha, pois estou fazendo de você, Edom, menor entre as nações, desprezada pela humanidade. O terror que você inspirou e o orgulho do seu coração. Então, veja, novamente, nesses textos proféticos aqui, a imagem de Sodoma por seu orgulho e arrogância. Enganaram vocês, Edom se tornará um objeto de horror, como a destruição de Sodoma e Gomorra. E os seus vizinhos de Javé, ninguém viverá ali. Jeremias 50, convoque arqueiros contra a Babilônia, retribuam a ela segundo os seus atos. Assim como ela fez, façam a ela, pois ela agiu com arrogância contra Javé, o santo de Israel. Novamente a imagem da arrogância, né? E olha, Jeremias 50, eu sou contra você, ó arrogância de Javé, Deus dos exércitos, pois chegou o seu dia, o tempo em que eu o castigarei. Jeremias 50 ainda, no versículo 40, quando Deus subverteu Sodoma e Gomorra e os seus vizinhos. E Sofonias 2, olha lá. Portanto, enquanto eu vivo de Javé dos exércitos, o Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma, os amonitas como Gomorra. Esse será o destino deles em troca do seu orgulho. Então veja que a imagem do orgulho também está relacionada a Sodoma nos textos proféticos. E também nós temos outra imagem em torno do termo Sodoma, que é a apostasia e idolatria. Apostasia, para quem não sabe, é deixar a fé, deixar de seguir Javé. Idolatria, seguir outros deuses, ir após outros deuses, né? Deuteronômio 29, a próxima geração, seus filhos que se levantarem depois de vocês, assim como o estrangeiro, que vem de um país distante, verão as pragas e as doenças com as quais Javé a afligiu, como a destruição de Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim. Todas as nações perguntarão, por que fez Javé, por que fez isso a esta terra? O que causou o calor dessa grande ira? E elas dirão, é porque eles abandonaram a aliança de Javé. Então é a apostasia, é o fato de abandonar Javé, tá? O pacto. E essa questão quando nós chegamos nessas duas imagens aqui, gente, é importante lembrar que a acusação de abandono do pacto com Javé e a acusação de servir outros deuses é da ideologia sacerdotal pós-exílica. É a elite sacerdotal que está estabelecendo a monolatria, o culto centralizado a Javé. Tá? E a partir disso é que vão inserir nos textos, né, tanto escrever textos quanto editar textos, inserir textos, que vão acusar o povo de abandonar o pacto de Javé
ou de seguir outros deuses. Tá bem? Olha, o Deus dos seus antepassados, que ele fez com eles quando os tirou da terra do Egito, eles se voltaram e se curvaram a outros deuses, adorando-os, deuses que eles não conheciam. Deuteronômio 32, a sua vinha é da vinha de Sodoma, das vinhas de Gomorra, suas uvas são uvas venenosas, seus cachos são amargos. Então veja que há toda uma construção em torno da imagem de Sodoma e Gomorra como apostasia e idolatria. Seu vinho é o veneno das serpentes, o veneno cruel das áspides. Isaías 3, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras são contra Javé, desafiando sua gloriosa presença. O olhar em seus rostos testifica contra eles, proclamam o seu pecado como o de Sodoma, trouxeram calamidade sobre si mesmos. Então veja que aqui o redator está puxando para Sodoma essa imagem de apostasia e idolatria. Daqui a pouco a gente vai ver o texto mesmo e vai ver que tudo isso aí é invenção, porque na verdade não é isso que está no texto. Referente à história de Sodoma, nós estamos vendo o quê? Como os redatores dos textos proféticos interpretaram Sodoma, tá? Veja que na própria Bíblia há essas interpretações diferentes. Jeremias 50, porque é uma terra de imagens de escultura, enlouqueceram por causa de deuses espantosos. Ezequiel 16, vivo eu, diz o Senhor Javé, sua irmã Sodoma e as filhas dela não fizeram como você e suas filhas fizeram. Samaria não cometeu metade dos seus pecados. Vocês cometeram mais abominações do que elas. Então veja como Sodoma Sodoma se torna aquela imagem do primo que tira 10 em tudo, sabe? Quando o pai e a mãe falam assim, olha, teu primo tira 10 em tudo, né? Ou aquele primo que tira 0 em tudo, né? E daí eles falam assim, olha, você viu teu primo? Está pior que ele. É a linguagem, gente, é exatamente isso. Eles apontam para Sodoma e usam a mitologia de Sodoma para comparar a, aquele grupo que os sacerdotes, né, que os redatores querem acusar.